E aí, vamos continuar com a história do apartamento 52? Te convido então para acompanhar nesse vídeo a planta. A ideia aqui agora, depois de ter mostrado a história para vocês no primeiro vídeo, que por sinal vai estar na descrição aqui deste, tá? Então, se você não assistiu, assiste lá, que vale a pena para você entender todo o contexto que envolve esse projeto super diferente. Então, dessa vez agora, eu quero mostrar para vocês o apartamento, ainda não vou mostrar a reforma. Só vou mostrar exatamente aquela questão daquele briefing inicial, que no caso eu mesmo fiz, porque é a minha mãe, como vocês já sabem, e eu estou aplicando neste apartamento questões de neuroarquitetura, de neurociência. Para quê? Para promover, melhorar, para poder melhorar a mobilidade dela, trazer inputs cognitivos para que ela realmente possa usufruir desse espaço, usufruir desse lugar ideal dela, tá bom? Então, na sequência ainda, como eu já disse, vão ser vários vídeos, eu já disse não sei quantos vão ser, aí eu vou apresentando para vocês as soluções adotadas, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui é a planta do apartamento, como vocês podem ver, é um apartamento normal de 3 dormitórios, com 2 banheiros, então um dormitório é do tipo suíte, e esse apartamento, ele tem, então, 110 metros quadrados, tá? Eu moro num apartamento desse também, como eu já havia dito para vocês, e a minha mãe vai morar aqui no prédio, no mesmo prédio que eu moro, meu pai mora aqui também. Então, é um apartamento simples, de 110 metros quadrados, um apartamento de um tamanho bom, principalmente considerando que ela vai morar sozinha, mais uma acompanhante, né? No caso, ou uma cuidadora, ou uma dama de companhia, que vai ficar ali com ela. Então, para essa reforma, eu foquei na sala, na sacada, na varandinha que tem ali, que não é muito grande, mas é um espaço bacana, que ela gosta de frequentar. O terceiro dormitório, que eu vou transformar num escritório para mim, porque para eu poder ficar com a minha mãe, né? Então, assim, nos finais de semana, que eu dou aula da pós-graduação, até mesmo para gravar os vídeos aqui para vocês, eu posso fazer isso lá do apartamento dela. Assim eu fico mais tempo com a minha mãezinha. O hall de circulação dos quartos também é um espaço que vai sofrer interferência. O próprio dormitório dela também, ali vou ter todo um cuidado com esse espaço, né, para que realmente seja um dormitório legal, um espaço útil para ela, né? O banheiro dela e o banheiro social, tá? Então vão ser esses espaços que estão marcados aí com um check que vão ser transformados, né, que vai sofrer uma interferência. Não vão ser grandes interferências, vocês vão perceber isso ao longo dos vídeos, tá? Mas essas interferências desses ambientes, elas vão ser suficientes e necessárias para que ela consiga ter autonomia, tá? Para que ela não se fique perdida no apartamento, para que ela tenha uma iluminação correta, para que ela fique nos ambientes, né, usufruindo ali, podendo ver televisão, indo dormir, sem atrapalhar o sono, como eu já comentei algumas questões com vocês no vídeo anterior, tá bom? Então vamos voltar lá para a planta. Bom, seguindo aqui então, essa é a Verinha. Eu fiz um avatar da minha mãe para brincar aqui, dar uma descontraída, trazer um clima mais legal dessa história toda, tá? Então, essa é a Verinha que vai habitar esse apartamento. E a Verinha gosta muito de ver TV, tá? Então, essa questão, eu só coloquei um sofá ali só para ilustrar, claro, não é esse sofá que vai ficar naquele local. E depois eu vou trazer as plantas, né? De paginação de piso, a planta de layout, todos os projetos aí para vocês. Mas aqui eu quis destacar bem porque esse é um ponto bem focal, é um ponto importante do apartamento para ela, tá? E aí vocês estão vendo que eu estou marcando com duas flechas, 2 pontos de transição, 2 passagens, né? Então, à direita, vocês estão vendo ali a passagem que vai para a cozinha, e à esquerda, bem à frente do sofá, o que dá a passagem para ela ir aos banheiros, né? O banheiro é o quarto dela. E depois, com setas menores, eu tenho ali a posição do banheiro social e a do banheiro do quarto dela. Então, basicamente, é esse o percurso que minha mãe faz dentro do apartamento hoje, tá? O que que eu percebi? Eu percebo que no meu apartamento a posição do sofá é diferente. Fica bem na parede, que é onde tem a passagem, né, para os dormitórios. E aí a minha mãe tá ali no sofá vendo televisão, então a TV fica na parede onde está ilustrado esse sofazinho verde. A minha mãe acaba por muitas vezes me perguntando: onde que eu posso ir ao banheiro?
Ou então, onde está a cozinha para tomar uma água? Ela fala, tomar uma água gostosinha. Por quê? Ela não tem a visão dessas passagens. Então aqui foi o ponto de partida do projeto. Então a primeira coisa que eu tinha que pensar em fazer era mostrar para ela de alguma maneira onde estão as passagens. Ou seja, né, esse layout vai ser pensado para que ela realmente sentada no sofá, ela consiga visualizar as passagens. De tal maneira que quem esteja ali com ela e ela perguntar, é só falar para ela, Verinha, é à esquerda, Verinha, é só você ir reto. Hoje, se eu falar isso para ela, ela fica perdida, porque ela levanta do sofá e não vê as portas, ela vê uma parede grande com a televisão. Então, esse foi o primeiro ponto. Preciso trazer o que então? Soluções para esse projeto, que eu trago o quê? Inputs cognitivos que façam ela se deslocar de uma maneira mais fácil, de uma maneira na qual ela não fique perdida, tanto para ir na cozinha, do lado direito, quanto ir para frente para ir ao banheiro ou até o quarto dela. Já marco aqui também uma interferência que vai acontecer em termos de remoção, digamos assim, em termos de demolição. Essas duas portas elas vão ser retiradas. Tanto a porta que dá acesso da sala para os corredores dos quartos, quanto a porta que dá acesso do quarto dela ao próprio banheiro dela. Tá? A primeira porta, a porta da sala, eu resolvi retirar essa porta para que ela realmente tenha uma visão melhor desse corredor. Se eu colocasse a porta ali, ela teria que abrir essa porta e ela ia ter uma certa dificuldade. E a hora que ela abrisse essa porta, ela ia se deparar com outro ambiente que é o corredor dos quartos. Então, automaticamente, eu retirando essa porta, ela tem uma visão do todo. Ela consegue ir até até o quarto dela sem nenhum tipo de obstáculo. Já a porta do banheiro, por que que eu resolvi tirar essa porta? Primeiro, né, ela poderia ter dificuldade na hora de ir ao banheiro à noite e ter que abrir a porta, né. Mas, Neto, a porta poderia ficar aberta, não poderia? Poderia e vai ficar, porque não vai ter porta. Eles vão falar para mim, poxa, mas aí a janela do banheiro, como que você vai resolver a questão da claridade? Bom, primeiro minha mãe não fica muito no apartamento ao longo do dia. Eu já falei para vocês que ela vai para uma creche durante o dia. Mas e final de semana? Né, final de semana ela fica em casa. Sim, ela fica em casa. E aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar um adesivo preto, um insufilme preto na janela do banheiro para dar uma quebrada nessa claridade da luz do dia, já que não vai ter mais porta. E qual que é a outra questão? Se vocês repararem bem ali na planta, pensando no banheiro dela, tá? A hora que a porta abre em cima da bancada da pia. Ou seja, ela entraria no banheiro, poderia usar o vaso sanitário que está bem na frente da porta, então isso facilita muito. E depois, quando eu for entrar no projeto, na materialidade do projeto, eu vou explicar para vocês a questão do porquê das cores, os formatos que eu escolhi para os banheiros, né, em termos de revestimento. Mas o que acontece? A hora que essa porta abrisse, ela não iria ver a pia. Então ela não ia conseguir usar, tá? Ia ser pior para ela. E é um banheiro que é pequeno, então também assim, abrir essa porta e depois fechar para poder ter acesso à pia não é prático. Eu falo para vocês o que acontece comigo, então assim, não é muito legal, né? Mas tudo bem, né? E outra, não tem tanto problema porque é um banheiro de uma suíte. Então, automaticamente, ela tem toda a privacidade dela ali resguardada pela porta do quarto. Então, por isso que eu decidi também remover a porta do banheiro, tá? Então, essas são as duas interferências em termos assim de demolição que vai ser feita nesse projeto. O restante tudo fica, são só alterações que vão acontecer em termos de cores, iluminação, texturas, que são aplicadas aí no apartamento dela como um todo. Estão gostando? Né? Tô explicando bem? É uma reforma pequena, mas vai fazer todo sentido. Mas aproveita então, enquanto nós estamos conversando, e dá uma curtida. Isso ajuda, tá? A mais pessoas verem esses vídeos e aprenderem todas essas coisas. Então curtam, se inscrevam no canal e ativem as notificações para que vocês também recebam essas informações quando eu for colocando os outros vídeos no ar. Lembrando que toda semana vai aí um vídeo novo, tá bom? Vamos lá então, voltando para a nossa planta. Vocês estão vendo agora duas flechas ali de indicação. Uma perto da porta que eu vou retirar e uma segunda na parede do quarto da minha mãe. São dois pontos de destaque, nos quais eu vou trabalhar cores diferentes ou texturas diferentes, tá? Então, assim, até para poder
melhorar a questão da visualização dela desses ambientes. Ali na sala, aquela parede, além de ela ser vai ter uma cor alterada naquele ponto ali, eu também vou trabalhar uma iluminação diferente para fazer um ponto focal naquela parede, para já ajudá-la quando ela estiver sentada no sofá dela, para que ela possa realmente se deslocar diretamente ali para o banheiro e para o quarto dela. Com relação à parede, né, do quarto dela, a ideia ali também é criar uma questão de aconchego, trazer um pouco da memória afetiva dela. Então, ali a ideia é trabalhar não com cor, e sim com cores por meio de um papel de parede. Ela é muito ligada em plantas, em flores, ela adora jardim. Então, a ideia ali é trazer o quê? Trazer esse jardim para ela dentro do quarto, por meio de um papel de parede, né, com uma estampa floral. Provavelmente serão rosas, e a ideia é trabalhar também com as cores corretas. Essa questão das cores desse papel de parede eu vou abordar com vocês mais à frente, tá? Porque também não é qualquer de papel de parede, claro, sempre vai ser envolvida a questão estética, né, dentro dessa reforma, mas também é preciso trazer questões técnicas. Então, quando eu junto uma coisa com a outra, eu consigo realmente o quê? Criar, né, ah, os lugares ideais. Então aqui a ideia é que realmente seja um lugar ideal para ela descansar, um lugar ideal para ela repousar e poder dormir bem, tá bom? Bom, a princípio, em termos de interferência, é isso que vai acontecer na reforma do apartamento. Claro, os banheiros vão ser todos modificados, os 2 banheiros, tanto o social quanto o dela, até porque aqui na minha casa ela usa o banheiro social, então pode ser que ela já tenha criado esse hábito de deslocar até aquele banheiro e depois ela use o banheiro dela só durante a noite, enquanto ela estiver dormindo, né? Então os 2 banheiros são reformados, com pisos ideais, com pisos adequados, com texturas corretas e as cores também com todo um propósito, tá bom? Para a sala, que eu marquei também para vocês, então a sala é um ambiente que não vai ter piso alterado, eu vou trabalhar ali com cores e muito forte na iluminação. Bom, a iluminação do apartamento como um todo, ela foi muito bem pensada. Com certeza, esse luminotécnico também será apresentado a vocês e eu faço questão, né? Vai ficar bem bacana, vai atender questões normativas, né, questões de qualidade e questões de quantidade. Então, vou trabalhar os aspectos qualitativos e os aspectos quantitativos da luz para realmente proporcionar para ela uma boa qualidade de iluminação deste apartamento. Não só na sala, mas também no quarto dela, na circulação e nos 2 banheiros. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação aí do apartamento. Nos próximos vídeos eu já venho com mais soluções, com mais detalhes para vocês, mostrando as escolhas dos acabamentos, mostrando escolhas de papel de parede e escolha das cores. E aí depois, vamos começar então a jornada lá no apartamento da minha mãe. Vocês vão acompanhar toda a questão da mudança dela, desde a fase de encaixotar, até porque trazer os móveis dela para este apartamento também é um ponto muito positivo e muito importante a ser cuidado, né, a ser tratado nesse projeto. Que eu já estaria entrando no aspecto do quê? De uma personalização, trazendo o que? Tentando ativar novamente nela essa questão da memória afetiva dos móveis dela, e vocês vão ver lá comigo também que tem muitas coisas peculiares que realmente ela gosta demais, né, que são coisas bem específicas e que estarão também presentes nesse apartamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.